Agora, então, eu convido para fazer a sua apresentação, nosso segundo finalista. O título é o Modelos de Previsão de Demanda de Combustíveis no Setor de Transporte Brasileiro. Ele foi elaborado pelo Pedro Rodrigues da Fonseca. O Pedro foi orientado pela professora Selma de Oliveira. Pedro, seja bem-vindo. Obrigado. Qual que é? É esse aqui. 10 minutinhos. 10 minutinhos. Tá ligado já? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a Selma, ela não pôde estar aqui porque ela está viajando, e agradecer também pela indicação. Fiquei já muito honrado por isso. Mas vou apresentar aqui brevemente o meu trabalho, que é sobre previsão de demanda de combustíveis demandados pelo setor de transportes brasileiro, né? A agenda da nossa apresentação vai seguir basicamente a ordem canônica que é apresentada no TF, né? Então, começando pelos contextos e objetivos, esse trabalho ele se desenvolveu, é importante frisar isso, no contexto em que eu trabalhava em um banco de investimentos, eu trabalhava no Goldman Sachs, e um do métier fazia parte prever algumas variáveis futuras, fazer umas estimativas futuras de variáveis para o nosso modelo de valuation, porque eu trabalhava com equity research, ou seja, análise de ações. E eu queria algo que realmente respaldasse com mais rigor matemático, enfim, essas estimativas. Eu achei que pesquisar sobre esse assunto poderia ser interessante nesse sentido. Além disso, eu trabalhava com papéis do setor de transportes, e eu pude conhecer bem o setor e perceber o quanto que ele está passando por um período de expansão, principalmente em termos de participação na matriz energética nacional. Ano passado, praticamente a demanda energética do setor de transportes ficou igual a de toda a somatória da indústria. Então, é importante que a gente entenda o setor, é importante que a gente entenda quais são as demandas energéticas, até por questões de política de abastecimento, enfim. Então, o trabalho se desenvolveu nesse contexto. Indo para a revisão bibliográfica, eu quis entender o que estava sendo feito, né? Nós quisemos entender o que estava sendo feito na academia para prever combustíveis, não somente no Brasil, mas fora, enfim. E a gente chegou a um grupo de modelos, alguns grupos de modelos, que eu vou apresentar muito brevemente para vocês. A regressão linear, a gente identificou vários papéis, papers, que não somente traziam a abordagem clássica com regressores mínimos quadrados ordinários, mas também com regressores menos comuns, como o reed e o laço, que são viesados e importantes no caso de multicolinearidade. A gente também identificou modelos de séries temporais, inclusive séries temporais que tinham componentes sazonais, que era importante para o caso de demanda de combustíveis, já que tem um caráter sazonal muito forte. A gente identificou maneiras de testar e validar as hipóteses desses dois modelos lineares anteriores. E, por fim, a gente também identificou uma abordagem não linear, baseada em redes neurais artificiais e em diversas arquiteturas desse tipo de rede, para também tudo visando a modelagem da demanda de combustível. Na sequência, a gente deu início a entender como é que se dá o setor de transportes no país, mas principalmente quantificá-lo e pegar variáveis oficiais ou estimar variáveis oficiais de periodicidade mensal que pudessem ser utilizadas futuramente nos modelos de previsão de demanda. E a gente chegou a algumas variáveis, entre elas o índice ABCR, da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, que é uma proxy para o fluxo de veículos, é muito analisada pelo mercado esse valor. A gente também fez estimativas mensais de frota, já que a literatura nos indica que as estimativas oficiais estão um pouco superestimadas. A gente calibrou uma curva de socateamento baseada nas estimativas da Anfavea anuais e também nos valores mensais de licenciamento de veículos. A gente calibrou uma função Gombert e testamos outras também, Weibull, enfim. Também, na tentativa de entender o setor de transportes quantitativamente, a gente, agora mais especificamente o setor aeroviário, a gente identificou quais são as variáveis que o mercado geralmente analisa para analisar demanda e oferta no setor, e a gente chegou a essas, que são ASK e RPK, que são divulgadas mensalmente pela ANAC.
enfim, depois de a gente entender numericamente o setor de transportes, a gente foi entender quais são as suas demandas do setor, em termos de demandas energéticas. E analisando os dados do Balanço Energético Nacional, a gente percebe que, por exemplo, ano passado, 97% da demanda energética do setor correspondeu a apenas 4 combustíveis, que é óleo diesel, gasolina, etanol hidratado e querosene nessa ordem de relevância. E então a gente achou que focar nesses combustíveis já seria o suficiente para entender muito bem a demanda do setor energético, enfim. E aí faz essa pergunta, né? Quais são as variáveis que a gente deve incluir em um modelo para prever a demanda desses combustíveis? O Balanço Energético Nacional, além de identificar quais fontes de energia o setor de transportes mais utiliza, ele também identifica, dentro das fontes de energia, quais são os maiores consumidores. E isso é importante, porque a gente pôde identificar, propor algumas variáveis que pudessem representar cada um desses consumidores finais do combustível. A gente vê que o setor de transporte se destaca na maioria deles, mas também tem outros setores relevantes. A gente propôs variáveis para incluir esses setores. A literatura também nos mostra que é importante incluir variáveis que estejam relacionados com preço e renda do combustível, renda nacional. A gente propôs várias, algumas que pudessem identificar a elasticidade, por exemplo, no caso entre etanol e gasolina. A gente pegou algumas proxies para a renda, como proxies para a PIB, o índice do Banco Central de atividade, por exemplo, econômica, também foi uma das que a gente testou algumas. E, enfim, e nisso a gente teve um número bastante grande de variáveis para cada um dos combustíveis. E se fazia necessário pegar um número menor, mais parcimonioso, para que representasse, para que fosse compor os modelos finais. A gente usou alguns métodos de seleção um pouco mais objetivos, como o Stepwise e o Laço, para tentar chegar a um número menor, mais conciso e mais parcimonioso de variáveis exógenas para explicar os modelos. E, enfim, a gente chegou a essas variáveis e a gente selecionou a gasolina para a gente realmente aplicar todas as modelagens propostas na literatura. E a gente escolheu a gasolina principalmente pelo fato de que eu já trabalhei com gasolina juntamente com a Selma, num trabalho de iniciação científica, em um grupo de pesquisas nosso. Então, estudar a gasolina mais a fundo, aplicar as modelagens, seria uma continuação natural desse trabalho, né? E, no caso, por exemplo, a gente chegando aos resultados, na regressão linear, a gente percebeu, a gente fez uma simulação com vários valores de lambda para o READ, a gente chegou à conclusão que as variáveis já selecionadas elas não tinham multicollinearidade, então o ideal mesmo é aplicar a metodologia padrão, que é com os regressores ordinários. E a gente foi testar, validar o modelo, e a gente percebeu que algumas das hipóteses em que ele foi construído não estavam sendo respeitadas pelo nosso modelo, o que diminui um pouco a confiabilidade do mesmo, principalmente a questão de autocorrelação. Havia autocorrelação muito grande nos erros do modelo e heterocedaticidade evidente, era muito claro isso, e o que põe um pouco à prova os resultados do modelo. Na sequência, a gente calibrou um modelo de séries temporais. Chegamos em 2 modelos SARIMAS tentativos, a partir da análise das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. A gente testou os 2 modelos e viu qual que mais se ajustava aos dados. E também fomos validar esse modelo e percebemos que esse, sim, confirmava todas as hipóteses estavam sendo validadas de construção do modelo linear, o que confirma o poder de modelagem dessa abordagem. Na sequência, a gente foi para uma abordagem não linear, né, da rede neural artificial, seguindo propostas de alguns autores com destaque para o Zhang. A gente modelou, fizemos mais de 1000 simulações aqui no total, para chegar a qual seria a composição da rede neural, arquitetura, enfim, que melhor se ajustasse às características do problema, e selecionamos uma que melhor se ajustou. Finalmente, a gente pegou os modelos melhores de cada um dos grupos de modelagem e tentamos compará-los a partir de uma simulação da aplicação do modelo num contexto real.
a gente usou uma técnica de validação cruzada com janela de tempo para estimar no curto e no médio prazo quanto que testar os modelos, cada um dos modelos no curto e no médio prazo, com vários indicadores de ajuste diferentes. E a gente percebeu que o modelo Sarima acabou se superando demais em todos os quesitos, em todos os casos, o que fez com que esse modelo fosse o final selecionado pelo trabalho. Só para concluir, o trabalho conseguiu atingir os objetivos, a gente conseguiu entender o setor de transportes mais a fundo, a gente conseguiu estudar novos modelos de previsão, a gente conseguiu comparar a capacidade preditiva de cada uma das abordagens selecionadas, e a gente acha que, como futuras extensões, ficaria fazer as mesmas coisas para os outros combustíveis, mas também, talvez, fazer uma abordagem mais híbrida, das abordagens que a gente trouxe, das abordagens dos autores da literatura, e, eventualmente, também incluir no modelo Sarima, que foi o modelo mais importante, variáveis exógenas externas. E é isso. Obrigado ao departamento.